Meus queridos, continuando a nossa aula então sobre o processo que vai levar à emancipação das 13 colônias, aproveito deixado para vocês na nossa última aula algumas atividades para serem feitas. A gente vai fazer a correção dessas atividades. A gente vai começar pela nossa apostila, lá na página 26, corrigindo a questão de número 5. Na questão de número 5 falava o seguinte para a gente: assinale a alternativa que completa corretamente as frases de cada item. Durante o primeiro Congresso Continental, os colonos buscavam separação imediata da metrópole? Os colonos queriam o fim do comércio triangular, que era aquele comércio entre Antilhas, Estados Unidos e a África. Foi elaborado um documento contra as medidas e as leis inglesas. Essa é a alternativa correta. No primeiro Congresso Continental, ainda não tinha aquele caráter separatista, de certa forma, Então só foi elaborado um documento para poder ir contra as imposições que a Inglaterra estava fazendo para as 13 colônias. B. As leis impostas pela Inglaterra às 13 colônias durante a segunda metade do século XVIII foram todas abolidas logo após a imposição delas, pois a metrópole não queria se indispor com os colonos? Demonstravam a tentativa de os ingleses estabelecerem laços coloniais mais tradicionais com os colonos após anos de relações mais brandas? Geraram como reação dos colonos a súbita declaração de independência e o fim dos laços coloniais? Aqui a alternativa, a frase correta é a segunda, Era aquela tentativa dos ingleses de serem um pouco mais rígidos com a sua colônia. C. A luta pela independência das 13 colônias se tornou um governo de proporções internacionais quando Espanha e França ajudaram colonos a fim de prejudicar os ingleses? Foi uma vitória para os colonos que tinham um exército preparado, bem equipado e liderado por George Washington? Foi resolvida por meio de acordos diplomáticos em que os colonos se comprometiam a pagar uma indenização para os ingleses por meio do Tratado de Paris. O Tratado de Paris não tem nada a ver com indenização, não. O Tratado de Paris é aquele que é o documento oficial que coloca mesmo a independência das 13 colônias. Então aqui a alternativa correta seria a primeira. C. A 6. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de 3 áreas com características diversas na América do Norte. Com relação às chamadas colônias do Sul, é correto afirmar: baseava sobretudo na economia familiar, desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais com as colônias do Norte e com o Caribe, baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações em relação aos grandes proprietários de terras, baseava-se numa economia escravista, voltada principalmente para o mercado externo de produtos como tabaco e algodão. D. Consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América, com a transferência de diversos produtores de tecidos vindos da região de Manchas. E. Caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença da grande propriedade agrícola monocultura. Amores, aqui a alternativa correta é a letra C, porque as colônias do Sul eram aquelas colônias grandes latifúndios, onde era empregado, tinha a monocultura, a produção de um único item, alguns plantavam algodão, outros plantavam tabaco, e eles utilizavam de mão de obra escrava. Então a alternativa correta aqui é a letra C. 8. Sobre as características do processo de independência das colônias inglesas, verdadeiro e falso. A proibição do comércio triangular e os altos impostos cobrados pela metrópole foram alguns dos fatores que provocaram o descontentamento dos colonos? Verdadeiríssimo, A partir daquelas leis, lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, os colonos começam a criar uma coisa meio assim ruim contra a Inglaterra. Eles não estão gostando disso, porque antes eles tinham liberdade política, econômica, e agora não estão tendo mais. Essa é verdadeira. As ideias iluministas, definidas por John Locke, serviram de base para os líderes do movimento? Certíssimo, foram bases
para a criação da Constituição, da Declaração de Independência, né, dos direitos inalienáveis, que ele fala na Declaração, é baseada nas ideias do filósofo John Locke. Após a emancipação política, ocorreu a divisão territorial em 3 estados independentes? Falso, né? As 13 colônias se uniram para formar uma única nação. O processo de emancipação política das 13 colônias inglesas ocorreu sem haver luta armada, pois as autoridades inglesas concederam a independência de forma pacífica? Falso, a gente viu, né, que foram anos e anos de guerra contra a Inglaterra para poder conseguir, enfim, a sua independência. Após a emancipação política, os Estados Unidos da América adotaram a monarquia como forma de governo e aboliram a escravatura? Falso, né? O que eles adotaram de certa forma foi o quê? A República Federalista Presidencial. E a escravidão continuou sim após a independência. Então a ordem ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Lá no nosso caderno de atividades agora, a gente vai continuar falando ainda um pouquinho sobre as 13 colônias da América. Vamos lá então. Lá na questão número 1, a respeito da colonização inglesa, tem um textinho. Ele vai falar um pouquinho ali como que se deu e tudo mais. A partir desse texto, vamos responder as questões como verdadeiras e falsas. As primeiras colônias da costa leste dos Estados Unidos foram fundadas por ingleses que fugiam das perseguições religiosas na Inglaterra do século XVII, verdadeiríssimo, né? Porque o rei inglês havia aplicado o quê? Como religião oficial o anglicanismo. E a maioria das pessoas seguiu o puritanismo, que era uma outra religião. Então, de certa forma, eles fogem ali da Inglaterra por causa das perseguições religiosas e se dirigem às 13 colônias. As grandes propriedades rurais, o escravismo e a agroexportação foram características marcantes das colônias do norte? Falso, né? Não foi isso. Nas colônias do norte houve um desenvolvimento industrial, diferente. As colônias da Virgínia, da Geórgia, integravam o grupo de colônias fundadas ao sul das 13 colônias, nas quais havia o predomínio da mão de obra escrava e da produção destinada ao comércio internacional? Verdadeiro. O comércio triangular, um dinâmico negócio que envolvia as Antilhas e o litoral da África Ocidental, consistia numa intensa e lucrativa atividade comercial das colônias do sul? Verdadeiro também. O Dia de Ação de Graças surgiu como uma forma de agradecimento à resistência dos pais peregrinos? Verdadeiríssimo. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Lá na 4. Ao final da Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra entre Inglaterra e França, a Inglaterra decidiu lançar para os colonos os custos do conflito por meio do estabelecimento de novos impostos. Né? Porque a Inglaterra perde, né? Ela perde o conflito e ela precisa o quê? De certa forma, angariar impostos para pagar todo o custo daquela guerra. Então ele vai lançar algumas questões. Em 1764 foi aprovado pelo parlamento inglês a Lei do Açúcar, que apesar de reduzir o imposto sobre o melaço estrangeiro, estabelecia tributos adicionais sobre café, açúcar, roupas brancas, vinhos e artigos de luxo. Verdadeiro. B. A aprovação da Lei do Selo em 1765 foi recebida com indignação nas 13 colônias, que reagiram promovendo um boicote às mercadorias inglesas. Contudo, a Inglaterra foi irredutível e o tributo foi revogado apenas após a declaração da independência. Essa está falsa. Aí a Nasser fala sobre os atos não réis, os colonos ficavam obrigados a receber as tropas britânicas em serviço na América, abrigando os soldados da metrópole em suas residências? Não, aqui essa lei não são os atos, são as leis intoleráveis, leis de coerção que a Inglaterra vai impor aos colonos das 13 colônias. Essa também está errada. Letra D. A lei do chá, além de aumentar a taxa de imposto sobre a comercialização do produto, instituiu o monopólio da venda para a Companhia das Índias Orientais? Verdadeiríssimo. Então as duas corretas aqui é a letra A e a letra D. Lá na questão número 6, em setembro de 1787, os Estados Unidos da América promulgaram sua Constituição. Sobre esse tema, analise afirmativas a seguir. O país tornou-se uma república presidencialista e federalista. George Washington foi eleito o primeiro presidente.
2. Os poderes do Estado, com base no teoria do filósofo Montesquieu, foram divididos em executivo, legislativo e judiciário. 3. A Constituição garantiu o exercício dos direitos civis e políticos, como liberdade de expressão, de imprensa, de credo e de manifestação pública. 4. O texto constitucional previa garantir direitos iguais a indígenas, negros e mulheres. 5. A independência dos Estados Unidos e, por conseguinte, sua Constituição tornaram-se referência para diversas colônias latino-americanas que almejavam se libertar do domínio despótico das nações europeias. Então aqui, meus queridos, a alternativa correta é a letra A, que é a 1, a 2, a 3 e a 4. 7. Sobre o Congresso Continentais da Filadélfia, marque um X na coluna adequada. Reuniu representantes das 13 colônias. O primeiro congresso não, eu vou marcar só no segundo congresso, onde foram todos, porque no primeiro faltou a Geórgia. Exigia a nomeação de representantes para o parlamento inglês, esse é no primeiro. Decidiu pela independência das 13 colônias, o segundo, que teve caráter separatista, o primeiro não. Não contou com a presença de representantes da Geórgia, foi o primeiro Congresso Continental. Declarava lealdade ao rei Jorge III e ao parlamento inglês, primeiro Congresso Continental. Meus amores, na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as lutas de emancipações políticas na América, né? Em outras partes da América a gente chama de América Latina. Um beijo para todos vocês.